Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Olha, tem bastante gente aqui que eu olho o crachá, tá escrito assim, proprietário, gerente, CEO, presidente, é uns cargos bonitos, hein? Eu falo que o proprietário da marcenaria, ele trabalha de terça a quinta, porque na sexta-feira ele tá se preparando pro final de semana e na segunda-feira ele tá se recuperando do final de semana bem aproveitado, verdade ou não? Mais ou menos, né? Não é bem assim. Gente, meu nome é Rodrigo Piotto, já vou colocar o QR Code aqui para vocês me seguirem nas redes sociais. Tem alguém aqui que já me conhece? Olha lá, primeiro da fila, hein? Primeiro da fila. Para quem não me conhece, eu sou profissional da marcenaria, sou parceiro da Duratex desde 2018. Eu tenho a minha marcenaria, fica ali na cidade de Campinas, aqui próximo mesmo, no interior de São Paulo. E eu trabalho no ramo já desde 2014, como influenciador também desde 2014. Tá? Marcenaria um pouco antes disso. O meu DNA é da madeira, mas eu acabei entrando na marcenaria de móveis planejados, MDF, por uma questão de mercado e me apaixonei. Assim como eu acho que muitos de vocês têm uma história parecida com a minha. Tá? Então assim, hoje eu quero falar para vocês sobre o poder da inteligência artificial na marcenaria. Eu sei que a inteligência artificial é um assunto que parece ser modinha e para alguns temas até é, para alguns assuntos, mas quando a gente emprega ele bem empregado na marcenaria, a gente consegue fazer muita coisa legal. E eu falo para vocês que a gente só está na ponta do iceberg. Tem muitas promessas do mercado, muitas coisas são muito rasas, tem muitas coisas bem desenvolvidas já no mercado e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque eu acho que tudo que a gente pode aproveitar para que o nosso negócio seja mais produtivo, mais consistente, para que a gente trabalhe menos, colocando mais dinheiro no bolso, é super bem-vindo dentro da marcenaria. Verdade ou não? O que todo mundo quer é trabalhar menos e ganhar mais, sem sombra de dúvidas. E com a IA a gente consegue fazer isso. Então vamos lá. Aqui, minha rede social, se alguém não me segue ainda, escaneia, já segue. Essa é a rede no Instagram, mas eu também tenho um canal no YouTube, que na verdade é a minha principal rede. Aqui no Instagram tem cento e alguns mil seguidores, e lá no YouTube passa de 400, acho que tá uns 460, 400 e alguma coisa, que já são 12 anos criando conteúdo, tá? Então vamos lá. Amanhã eu estarei aqui também ao meio-dia para falar sobre um outro assunto que está ligado à tecnologia também, que é Halter CNC. Tem alguém aqui que trabalha com Halter CNC, que já tem a Halter na marcenaria? Não? Tem alguém que quer ter uma Halter na marcenaria? Boa, todo mundo. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas o que é importante? Antes de você comprar uma máquina, você precisa entender o que ela é capaz de fazer, o que ela não é capaz de fazer e qual a transformação que você precisa ter dentro da sua marcenaria. Então convido todos vocês amanhã para ter essa conversa, que é uma conversa muito bacana. A minha Halter chegou em agosto do ano passado, minha curva de aprendizado só cresce, e aí eu quero compartilhar essa trajetória com vocês, e é uma trajetória muito legal. A minha linha de trabalho, ela é muito voltada a conteúdos técnicos e eu tenho o fabricante como sendo a fonte da informação. Então tudo que eu transmito para os meus seguidores, para a minha audiência, ela é validada pelos fabricantes. Então não tem nada, apesar de ser influenciador, que está muito na moda hoje, né? Às vezes as pessoas me perguntam o que você faz da vida. Eu penso duas vezes antes de falar, porque eu falo que é influenciador, mais um cara aí fazendo coisa no Instagram. Mas é um pouco diferente. Eu trabalho junto hoje com vários parceiros, então tem a Duratex, tem a Bosch também, que está comigo desde 2015. Então são parceiros de renomes. Tem outros também. Então tudo que eu apresento para a minha audiência sempre passa pelo crivo do fabricante. Contra o fabricante, não tem argumentos. Então vamos começar. E aí eu quero perguntar, quem aqui já usa inteligência artificial na marcenaria? Tem alguém ou não? Mais ou menos? Você pode falar pra gente o que você faz? Eu uso o Gemini. Peraí, deixa eu pegar aqui, senão eu não te ouço. Vamos lá. Eu uso o Gemini
Gemini? É. Ó. Faço, tento fazer algumas coisas, mas não é muito fácil não. Não? Depende do que vai fazer. E você? Você balançou a cabeça aí, então... Eu tenho usado o Gemini também, juntamente com o ChatGPT, para algumas imagens, alguns relatórios, juntamente para desenvolver alguns processos também para produção, para isso. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Não? Boa, deixa eu colocar aqui então. E tudo isso que vocês estão colocando é muito interessante, né? Porque hoje existem muitas plataformas. O GPT foi a primeira que surgiu. No começo eu até tirava sarro do ChatGPT porque eu perguntava para ele: o que você sabe do Rodrigo Piotto? Nossa, trazia coisas nada a ver do meu nome. E por que isso? Porque tem o canal, presença nas redes. Então ele falava que eu era um cara que estava em Portugal, fazendo no... Nossa, dá uma viagem. Hoje ele está um pouco mais preciso, já, se você perguntar... É interessante porque muitas pessoas perguntam de conteúdos técnicos para o chat e ele indica os meus conteúdos. Algumas pessoas me falaram isso: pô, eu perguntei para ele e colocou o seu vídeo. Que ele tem esse vínculo, né, nas redes sociais, principalmente com o YouTube, como conteúdo técnico, conteúdo educativo. Então ele puxa lá e coloca. Tá? Então essa é uma forma de você consumir isso também. E aí eu queria trazer alguns pontos que estão ligados ao mercado e que impactam a marcenaria também. Olha só, 60% dos profissionais afirmam que gastam tempo demais procurando informações para realizar o trabalho. Isso acontece com vocês também? Tipo assim, pô, preciso resolver um negócio. E a gente fica lá buscando informação. Isso é um dado real. Olha, quem é muito ligado à produtividade, e produtividade hoje não é uma coisa assim, não é questão de ser acelerado ou não. É a gente conseguir aproveitar ao máximo não só o nosso tempo, mas o recurso de máquinas que nós temos, recursos de pessoas, para que a gente possa entregar mais, para que a gente possa receber por aquilo que a gente presta. Um produto produzido, um serviço prestado. Então tudo isso está ligado à produtividade. Tem um outro dado que eu trouxe aqui também, que é o seguinte, ó. Cerca de 40% do tempo dos gestores é consumido por tarefas administrativas. E entendam aqui, você fala assim, pô, Piotto, mas o gestor ele tem que fazer a administração mesmo do negócio. Mas é mais que isso. É aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho que começa e nunca parece terminar, aquele trabalho que você fez uma vez, depois você esqueceu, depois, quando você precisa fazer de novo, você fala, cara, onde está isso aqui? Por onde eu começo? O que eu faço? Vou ter que refazer? Então, tudo isso, a inteligência artificial nos ajuda demais. Uma coisa que nós precisamos ter na cabeça é que inclusive ontem eu estava assistindo um vídeo no Instagram que a pessoa está falando exatamente isso. A gente não pode esquecer que nós temos uma inteligência humana também, né? Eu tenho uma sócia, e a minha sócia, ela tem, assim, eu vou falar com ela, já abre o cloud. E eu falo, nossa, mas desliga um pouco, vamos a gente pensar um pouco antes da inteligência, depois a gente vai lá e refina com ela, discute, debate com ela, mas espera aí, vamos tirar ela um pouco do jogo. E outro dia eu liguei para ela e falei assim, ela se chama Fernanda, eu falei, Fernanda, vamos conversar sobre, não, acabou meus créditos lá no cloud. Ué, mas peraí, mas você tá aqui, vamos conversar aí você, não, o cloud entra depois. Então precisamos tomar cuidado para não ficar assim muito dependentes da inteligência artificial. A gente precisa colocar a nossa cabeça para pensar, levar os assuntos para lá, depois volta, amadurece, volta com ela também e faz esse trabalho, tá? Eu sei que muitos de vocês fazem isso, qualquer coisa, né? Puxa o ChatGPT para você ter ideia, e tem facilidades. Mas eu recebo lá o boleto do banco, a gente quer pagar e não consegue. Aí você vai tentar copiar lá o código e não dá certo. Eu tiro uma foto, mando pro chat e falo, me manda o código de pagamento. É muito rápido, muito simples, né? Muito fácil. Coisas assim. Então é o seguinte, quando se fala de inteligência artificial para marcenaria, o que eu penso, tá? O que eu penso daquilo que eu conheço? A IA vai permitir que qualquer marcenaria, qualquer uma, tenha acesso
ao conhecimento dos melhores profissionais do mercado sem precisar montar uma equipe milionária. Sem montar uma equipe milionária. Então isso é possível. Você conseguir ter acesso a informações, conhecimentos, sem precisar, Piotr, mas tem que pagar lá o ChatGPT, tem que pagar... Sim, mas comparado ao que ele custa versus o que ele entrega, a gente está pagando muito barato ainda por tudo isso. Então tem isso em mente. Então, só que a forma da gente aproveitar tudo isso precisa ser muito bem organizada e muito bem ordenada. Faz sentido ou não? Sabe que o ChatGPT tem até uma restrição lá, e essa foi uma mudança recente, para passar recomendações sobre medicamentos. Porque muita gente perguntava, isso aqui posso tomar? Ele falou, olha, sobre medicamento ele está proibido de falar, porque senão a gente começa a ter acesso a algumas coisas que podem ser até perigosas. E aí, eu quero compartilhar com vocês hoje uma iniciativa que eu estou trabalhando já faz algum tempo, já está funcionando em algumas marcenarias, que é um sistema de inteligência artificial que cuida de vários processos dentro da marcenaria. Antes de apresentar esse sistema, o que eu quero dizer para vocês é que eu não estou aqui para vender nada para vocês, tá? Eu quero simplesmente apresentar esse sistema, a capacidade que ele tem de executar algumas coisas. Quanto tempo uma marcenaria gasta para atender os clientes pelo WhatsApp e qualificar os leads? O que a gente chama de lead é vamos dizer assim, o lead é um cliente que não comprou ainda. A gente chama de lead. Depois que ele comprou, ele se torna seu cliente. A gente tem a mania de falar cliente, mas esse é o conceito. Quanto tempo hoje uma marcenaria gasta? Quanto tempo vocês gastam hoje para saber se um cliente ele vai comprar ou se ele só está especulando? Muito tempo ou pouco tempo? Muito tempo. Imagina, aquele cliente que chega lá, ele já pergunta assim, você fala bom dia, ele fala quanto custa? Aí você fala alguma coisa, segunda coisa, tá caro. Verdade ou não? É bem por aí. Então, hoje, na minha empresa, eu tenho a Clara. Bonita, né? Não existe, tá? Não existe. A Clara, ela foi criada, essa imagem foi criada com inteligência artificial também, ela não existe. Ela é responsável hoje por fazer o atendimento e a qualificação do lead. Piotr, é um bot? Podemos chamar de sim, ela é um bot. E hoje ela ainda não está, ela está numa curva de aprendizado, porque toda inteligência artificial ela precisa ter uma curva de aprendizado, mas ela está adquirindo os melhores conhecimentos para fazer o melhor atendimento de uma marcenaria. Piotr, mas as pessoas não querem conversar com o bot. Depende. Se você conversar com o bot de um banco, vai ser muito chato. Ele vai ficar te jogando para lá e para cá e não vai responder aquilo que você precisa. Mas tem inteligências artificiais de atendimento que fazem isso muito bem. Eu sempre faço uma enquete. O que você prefere? Um bot que responda para você em segundos e resolva o seu problema ou ficar na fila de espera de um humano que demora 30 minutos para te responder? A resposta imediata. Pode entrar aí, cara. Se atrapalha, vocês são sempre bem-vindos, né? Chegaram meus professores aqui. Ih, olha lá. Puxou pelo pescoço. Então, a Clara, ela é a pessoa que faz o atendimento da minha marcenaria. E eu tenho também o Rui. O Rui é o meu braço direito. Mostrei o Rui para ele lá um pouco antes de entrar. Aí ele falou, vou entrar para ver esse negócio aí. Eu já vou mostrar para vocês o Rui funcionando também. Tá? O Rui também, virtual, não existe, tá? Eu gostei mais da Clara, a Fernanda gostou mais do Rui. Óbvio, né? Então o Rui é o meu consultor.
E eu vou mostrar para vocês como ele funciona na prática. E eu quero mostrar também como vocês podem criar propostas em segundos usando a inteligência artificial. Vamos lá ou não? Vamos? Então beleza. Então eu vou sair desse ambiente. Deixa eu apresentar para vocês. Eu não vou ficar entrando muito em telas aqui, porque não é essa a intenção. Mas esse é o sistema de inteligência artificial que se chama Vetrum. Se chama Vetrum. A Vetrum, ela trabalha com uma série de coisas. Parte financeira, a parte de gestão, a parte de orçamentos, precificação, atendimento. Ela é um ERP? E aí? Senta aí, põe um microfone, ou põe um fone de ouvido. Não, tá nada. Afinal de contas, esse aqui é um lab e laboratório. Estou até cozinhando aqui o quentão para a gente tomar depois. Afinal de contas, é um lab, então o lab é para isso. Esse é um sistema, como eu falei, ele faz de tudo. Ele está ganhando cada vez mais poderes. Essa versão ainda não está disponível para as marcenarias, porque eles estão trabalhando com uma versão um pouco menos poderosa que essa, tá? Então é o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês é a Clara em funcionamento. Então aqui está a Clara, é um WhatsApp, e eu vou mandar uma mensagem para ela, tá? Vou mandar um oi aqui para ela. Eu estou usando um outro número, que é o número que eu nunca usei, para ver como que vai ser a reação dela. Vamos ver se a internet vai ajudar aqui, né? Se ela vai responder aqui pelo... Acho que não foi. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu mostrar por aqui, então, só um minutinho. Como que eu vou fazer? Devia ter um lapela aqui, né? Existem duas formas da gente acessar a Clara. Pode ser pelo WhatsApp ou pode ser por um botãozinho na sua página no site, tá? Então eu vou colocar aqui oi. Já deu oi 2 vezes. Como posso ajudar você hoje? Se vocês fossem um cliente acessando a marcenaria de vocês, o que vocês perguntariam? Gostaria de um orçamento. Gostaria de um orçamento. Então vamos lá. Vou colocar com letra minúscula. Gostaria de um orçamento. Tá pequenininho aí, né? Claro, podemos ajudar com isso. Para que possamos entender melhor o que você precisa, poderia dizer qual tipo de projeto ou ambiente você tem em mente? O que vocês responderiam aí? Uma cozinha. Uma cozinha. Alguém dá até uma ideia diferente? Pode ser a cozinha? Pode ser a cozinha. Então vamos lá. Quero uma cozinha. Foi rápido, hein? Ótimo. Projetamos cozinha sob medida com materiais de alta qualidade. Em qual cidade você está localizado? Aqui já faz um filtro. Porque ela sabe a minha área de atuação. Porque imagina, você está lá em São Paulo, estão em Sorocaba. Né? Martelaria, por sinal, quem não conhece, segue lá. Martelaria. E aí alguém lá de Maceió. Tem ninguém de Maceió, aqui não está conversando com um colega de Maceió. Ah, lá, Maceió. Pô, eu estou em Maceió. Ele falou, sinto muito, mas está muito distante. Então vou colocar aqui uma cidade. Paulínia. Que é uma cidade vizinha. Perfeito, atendemos Paulínia também. Você já tem ideia de prazo para a realização do seu projeto? Ou está apenas começando a planejar? Deixa eu contar um segredo que a Clara faz. Ela qualifica o lead. O que é qualificar o lead?
ela vai fazer perguntas para separar aquela pessoa que é um potencial cliente para a marcenaria de um cara que está só enchendo o saco, um curioso. Ela vai atender todos, mas ela coloca ali algumas perguntas para filtrar, tá? Então, ó, vou colocar aqui. É para daqui 60 dias. Vamos ver o que ela colocou, ó. Entendi, 60 dias é um prazo ótimo. Ontem eu fiz um teste e coloquei para 10 dias. Ela falou, ó, é um prazo apertado. Ela já dá uma costurada ali. Você já possui as medidas ou referências para a cozinha que gostaria de compartilhar? Isso nos ajudaria a entender melhor o seu projeto. Uma coisa que não está funcionando aqui ainda, tá vendo que tem um clique de imagem? A pessoa consegue subir um arquivo e ela consegue ler esse arquivo. Então eu estou trabalhando com a Clara para ela já fazer essa pré-leitura do projeto e falar assim, cara, ó, Piotr, é um gabinetezinho aí, projetinho desse tamanho. O Piotr, é uma casa inteira, é um projeto alto padrão. Então ela já vai fazer essa distinção do cliente. Enquanto o cliente está interagindo com a Clara, o que você está fazendo? Outra coisa. Tá? Você está fazendo outra coisa. Vamos lá. Vou colocar aqui que eu não tenho nada ainda. Sem problemas. Podemos ajudar você em todas as etapas do planejamento. Vou encaminhar sua solicitação para a nossa equipe, que entrará em contato. Babá, se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. O que eu coloquei aqui para a Clara? Para ela não ficar enchendo o saco do cliente também. Então ela tem 7 etapas de perguntas. E a missão dela é falar, esse cliente aqui é um cara potencial ou é um curioso? Quando a Clara faz esse atendimento, eu venho aqui no meu sistema e já aparece aqui, ó. Quem conhece o conceito de CRM? CRM é um sistema que faz a sigla, traduzindo do inglês para o português, o relacionamento e a organização dos seus leads, que são futuros clientes. Então já colocou aqui, ó, não qualificado ou qualificado. Pela interação que ela teve, ela não conseguiu entender ainda se esse cara é um cara potencial. Então ela colocou aqui, não qualificado. Quando ela vem para qualificado, já é um alerta para você que aquele cara ele está mais interessado do que os demais. Certo? Muito bom. E aqui, ó, eu tenho todo o meu histórico da marcenaria de criação de projetos. Então, esse projeto aqui está em criação, esse foi enviado, esse está em negociação e esse foi fechado. E por aqui eu consigo controlar tudo. Certo? Muito bom. Vocês têm alguma dúvida, algum questionário, alguma pergunta? Deixa eu pegar o microfone para você, peraí. E eu vou precisar pegar um foninho para mim. Você passa ali para ele, por gentileza? Obrigado, Tiago. Por esse relatório você controla a produção também ou só a parte do atendimento financeiro? Por enquanto, a parte de produção ainda não está integrada aqui. Hoje só está o controle realmente de clientes e de propostas. Mas a ideia, eu tenho aqui um outro assistente, porque o sistema ele trabalha com assistentes. Eu tenho um outro assistente que eu preciso trazer para esse ambiente, que ele trabalha o real versus o orçado. Então eu orcei um projeto, coloquei lá a quantidade de horas, quanto eu vou gastar de material. E aí, depois desse projeto, eu cumpri aquelas horas, eu estourei ou fiz mais rápido? Gastei mais ou gastei menos? Então a ideia é trazer essa funcionalidade aqui para dentro também, mas hoje não existe. Tá? Nesse momento aí é o painel comercial. Isso. Tem a possibilidade de ter mais um painel, por exemplo, para controlar as etapas, complementando, mas as etapas da produção ou não? É só...
eu acredito que a forma como nós estamos desenvolvendo é quando eu entro dentro de uma proposta aqui, eu tenho acesso àquele projeto como um todo. Tá? Então hoje o que eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui essa proposta. Ó. Eu venho aqui editar, ele vai abrir o que foi colocado de informações sobre essa proposta. Então, a minha intenção é controlar tudo por aqui também. Depois que a proposta foi fechada, ela vai para a etapa de produção. E por lá eu consigo acompanhar e aqui dentro tem os detalhes dessa produção. Entendeu? Mais alguém tem a pergunta? Não? Não? Legal. E aí o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Poxa, apareceu um cliente novo. Eu quero escrever uma proposta para ele. Quanto tempo vocês gastam hoje para fazer uma proposta elaborada para um cliente? Muito tempo ou pouco tempo? Mais ou menos. Né? A ideia... Oi? Ah, perdão, não tinha visto. Desculpa, viu? Não tinha te visto. No caso, a Clara estava falando com o cliente e o cliente consegue passar a medida do que ele quer. Ela já consegue passar o orçamento também? Você tá copiando minhas ideias, hein? Nós vamos chegar nisso. É um ponto de discussão hoje sobre a geração do orçamento. Porque assim, nós temos algumas etapas que precisam ser cumpridas. O que a Fernanda, minha sócia, está desenvolvendo, e a Marina fez parte disso, porque nós trabalhamos aqui em conversas com alguns marceneiros para desenhar esse modelo, nós estamos quase chegando lá. Eu não quero fazer promessas milagrosas aqui, tá? Só quero dar spoiler para vocês. O que nós estamos querendo, e nós já conseguimos com muita evolução, é o cliente mandar a foto do projeto dele, e através da foto do projeto dele, eu já tiro a lista de peça, ferragens e quanto vai custar aquele projeto. Tá? Gostou, né? Você não acredita, né? Tá? Ele ainda não vai tirar o construtivo, mas ele vai conseguir te entregar, através do método com 95% de acuracidade, as peças, as ferragens e o quanto você vai demorar para fazer aquele projeto. E através da quantidade de horas que você determina para cada processo, ele vai sair o preço lá. Então, é uma possibilidade gerar um orçamento automático. Ou ela pode gerar e depois o dono da marcenaria valida, está tudo certinho, e aperta OK e envia. Mas pode ter uma possibilidade também para gerar automático. Você consegue colocar uma margem ali de segurança para que já tire o curioso. São ou projetos de até tanto valor que você fala, poxa, isso aqui não precisa da minha validação, ela pode fazer automático. Tá? Consegue entender um pouquinho o poder da inteligência artificial? É muito bacana o que ela vem, tá? O que ela é capaz de fazer, né? O que está vindo por aí. Deixa eu mostrar rapidamente como a gente cria uma proposta aqui, porque eu quero mostrar o RUI em funcionamento. Eu mostrei para ele lá. Então, ó, vou criar uma proposta para um novo cliente. Eu clico aqui. Indy, você pode segurar para mim? Eu devia tomar uma lapela aqui, né? Obrigado, viu? Então, ó, eu coloco o nome do cliente. Eu vou colocar aqui Maria da Graça. Aqui eu posso colocar o telefone e tal, mas eu vou partir para uma coisa mais rápida, tá? Eu vou colocar aqui, ó, cozinha. E olha que legal. Obrigado. Eu tenho uma lista de perfis de cliente. O que essa lista é? O que eu percebi é que quanto mais empático a gente for, mais próximo, existe um termo na venda aqui, nem todo mundo na marcenaria conhece, que se chama rapport. O que é rapport? É quando você cria uma conexão com o cliente. Então, quando você fala mais a linguagem dele, mais, vamos dizer assim, mais fácil é você fechar aquela venda. Então, eu listei alguns perfis aqui. Eu vou colocar aqui, ó, mulher, não entendo aqui, mulher sozinha abandonada, tá? Uma mulher que mora sozinha, vamos dizer assim. Bom, aqui você pode colocar alguma observação e eu vou colocar aqui, ó, ambientes. Vou adicionar uma foto de capa. Pode ser uma foto do seu projeto, uma foto da sua marcenaria. E eu tenho duas opções. Eu posso adicionar ambientes manualmente ou eu posso criar com IA.
Então eu vou criar aqui um ambiente com IA. Ele me fala, escreve aqui qualquer coisa. Segura aqui pra mim de novo. Cara, ó, uma cozinha com um gabinete com duas portas e um gaveteiro e um armário aéreo com 2 basculantes. Só isso. Gerar estrutura. Não vai me deixar na mão, hein? Vamos lá. Deixa eu copiar aqui. Eu não sei se é internet, o que que é. Vamos ver se ele vai gerar aqui. Já era para ter gerado, hein? Não foi. Vamos de novo aqui, peraí. Vou pular aqui, ó. Deixa eu já ir direto. Pronto, foi. Aqui, ó. Vou adicionar a foto da capa. Colocar aqui Maria da Graça. Então o que que ele fez, ó? Ele já trouxe... Deixa eu tentar aumentar isso pra vocês, gente, que tá muito pequenininho aqui, perdão. Melhorou, né? Nossa, desculpe, viu? Então aqui, ó, ele já trouxe, ó, uma cozinha funcional e moderna, combina com praticidade, design e elegância, proporcionar um ambiente acolhedor e eficiente para o dia a dia. Já trouxe uma descrição. Piotr, não gostei, eu consigo vir aqui, ó, e pedir para ele gerar algum outro texto, ele vai ficar gerando. Ou eu posso vir e editar, tá? Eu consigo subir uma foto do ambiente. Deixa eu pegar aqui a foto do ambiente. E ele já colocou uma descrição de cada móvel. E eu posso mudar isso se eu quiser, tá? Pô, mas ele gerou um a mais, tá? Eu venho aqui e vou apagar, ó. Porque ele entendeu que o armário inferior era o gaveteiro, era diferente do armário inferior, ele separou. E aqui eu consigo também adicionar uma foto daquele módulo. Vou pegar uma aleatória, claro que você não vai colocar uma foto assim, mas só para vocês entenderem, tá? Beleza. Ó, a voz tá falhando já. Financeiro e comercial. Custo de material. O que ele trouxe preenchido aqui, ele tenta aproximar alguma coisa, mas esquece, você vai refinar, tá? Comissão 5%, imposto 8%, isso aqui você muda tudo. Material, quantas horas você vai levar para fazer aquela cozinha. E ele já traz aqui, ó, baseado no seu custo da marcenaria, o preço do projeto. E aqui embaixo, ó, eu consigo colocar a forma de parcelar. Eu vou colocar uma entrada de 3.000, forma de pagamento, cartão de crédito, gerar parcelas, já colocou aqui, prazo de entrega, 45 dias. Aqui está uma descrição da minha marcenaria, e eu venho aqui em cima e dou um salvar. Quando eu clico em salvar, a proposta está aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês que estão com o olhinho pequeno aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Ele trouxe, ó. Prezada Maria da Graça, é um imenso prazer colaborar com você na criação do espaço único, funcional. Ele traz um texto de apresentação baseado no perfil daquela cliente. Se é um casal recém-casado, ele fala para o seu novo lar. Casal com filhos, para vocês que têm uma família. Então ele traz um texto acolhedor.
descrevendo o ambiente, a marcenaria, o projeto, como foi, aqui é relacionado ao cliente, ao projeto, à marcenaria. Ele traz a descrição dos ambientes, o preço e aqui a referência da minha proposta. Eu consigo vir aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o meu sistema. Ele abriu um PDF. O desenvolvedor está vendo isso que não está aparecendo a imagem de capa, tá? Mas a proposta está aqui em PDF para você mandar para cliente. Certo? Quanto tempo vocês levariam para fazer uma proposta dessa? Mais ou menos. Na mão. Contando com orçamento? Hã? Contando com o orçamento? Contando com o orçamento, levantamento de preço de material, vamos dizer umas 2 horas. Umas 2 horas. E a ideia é que você tenha processos cada vez mais refinados para gerar essa precificação cada vez mais rápida. Certo? Legal. Quando eu venho aqui, ó, no meu Kanban, que a gente chama de propostas, né? Apareceu aqui ali de novo. Eu vou mover lá para, ó, em negociação. Agora a tela ficou muito grande, né? E a proposta está aqui em negociação. Lembra que eu falei para vocês do Rui? Legal. Tô com um monte de projeto. Você tá lá na rua, tá em casa cuidando do problema pessoal. Aí você fala assim, como que tá a minha marcenaria? Qual que é a situação hoje? Aí existe o Rui. O Rui, ele está aqui em cima, ou eu também posso acessá-lo pelo WhatsApp. Esquece o que está aqui, as conversas que eu já estou tendo com ele, hein? Eu vou chegar para ele e falar assim, ó. Deixa eu achar o Rui aqui. O Rui está aqui, ó. Ô Rui, eu estou aqui na Formobile, no Clube Duratex Lab, apresentando o sistema para os marceneiros. Me fala qual que é a situação financeira de vendas da marcenaria. O que o Rui colocou aqui, ó? Vendas realizadas esse mês, 13 mil, 17% da sua meta. Propostas em aberto, 167 mil. Em criação, 78. Enviada, 68. Em negociação, 20. Ele já puxou todos os dados. Ô Rui, acabei de receber uma ligação da Maria da Graça e ela fechou a proposta. Você pode mover ela para a proposta fechada? Vamos lá no sistema. Deixa eu atualizar a tela. Proposta na Maria da Graça fechada. Hã? É? Legal. Mandar todo mundo embora. Qual que é o salário desse funcionário? Hã? O salário desse funcionário? Olha que legal. Vamos lá, vamos fazer mais perguntas para ele. Ô Rui, me fala qual que é a situação financeira da marcenaria. Eu estou um pouco preocupado com o fluxo de caixa. Deixa eu voltar lá, né? Senão você não vai conseguir ver. O que eu vejo? Seu saldo de caixa está negativo em 19 mil. Quanto isso está te custando? Ele traz uma assessoria, ó, com entradas previstas de apenas 7 mil nos próximos 30 dias, isso indica um fluxo de caixa crítico. E ele traz aqui alguns conselhos.
Quando eu volto aqui, ó, fluxo de caixa, ele traz o planejamento de fluxo de caixa, tá aqui, ó. Entradas previstas, saídas previstas. E aqui, ó, eu tenho contas a receber, que são dos projetos. Ó, Maria da Graça aqui, ó. Ele já registrou a data que eu vou receber o dinheiro baseado na proposta que eu acabei de enviar para ela. Não preciso ficar lançando, já está automático no sistema. Tá? Aqui, ó, eu tenho o contas a pagar. Contas a pagar é o quê? Tudo que eu tenho que pagar na marcenaria, certo? Então vamos lá. Pera aí que minha filha tá me ligando. Pera aí, tem que sair, se eu não consigo usar o WhatsApp. Ô filho, o papai não pode falar agora, tá? Eu já falo com você. Beijo, meu amor, te amo. O Rui tá aqui, ó. Ô Rui, eu tô aqui na Formobile. Eu acabei de almoçar. Caro aqui, viu? Paguei R$75 no almoço. Lança pra mim no Contas a Pagar, pra eu não esquecer. Vamos voltar lá no Rui. Lancei despesa R$75 referente ao almoço na Formobile. R$75 lançado de pendente de pagamento. Hã? Bora almoçar. Aqui. A baixa do pagamento ele faz também? Ele ainda não tá fazendo a baixa, porque eu preciso fazer um pequeno ajuste aqui. Eu peço para ele fazer, ele baixa, mas ele falou, ele baixa, mas não aparece aqui. Mas ele tem a capacidade de fazer isso, tá? Muito bom, né? Eu posso vir aqui e fazer aqui, ó, pagar por aqui, né? Que tá pago. Pagar. E aparece tudo aqui. Vamos fazer mais algumas perguntas pro Rui. O que vocês perguntariam para ele? E aí? Tem alguma coisa em mente? Vamos fazer algumas perguntas para ele aqui, ó. Ô Rui, analisa para mim como está a questão da venda. Quanto falta para bater a meta desse mês? Estou preocupado. O que eu vejo? Você tem um faturamento de 13 mil até agora, enquanto sua meta é 53. Isso significa que você está 73% abaixo da sua meta. Aonde está definido isso aqui no meu sistema? Quando eu venho, eu tenho uma parte que é a posição financeira, que baseado nos inputs que eu tenho da minha marcenaria, dos meus custos, ele já consegue, baseado nos meus custos, baseado na minha custo variável, custo fixo, na minha margem de lucro desejada e como meta, ele já me fala, o seu ponto de equilíbrio é 28 mil, sua meta de... O que é o ponto de equilíbrio? É o 0 a 0. Se eu vender 28 mil, eu fico no 0 a 0. Se eu vender abaixo é prejuízo, acima é lucro. Para eu ter um lucro de 24%, que é o que eu configurei para minha marcenaria, eu tenho que vender 53 mil. E eu tenho uma margem de contribuição de 52. E aqui ele já fala, ó, vendas no mês e recebidos no mês. Um é competência, a outra é caixa. Certo? Então a marcenaria consegue fazer essa gestão. Em questão, como o seu programa aí, ele pega tanto o preço, tudo que você passa para ele, a questão do estoque, você acha que ele consegue fazer também? Por enquanto a gente não pensou ainda no estoque. Nós estamos desenhando essa solução inicialmente voltada para vendas, que é o motor de entrada de dinheiro na marcenaria, atendimento automático e gestão do marceneiro.
um assistente pessoal para ele estar na rua. E não só o dono da marcenaria, a equipe também. A equipe começou a trabalhar, ele falou assim, ó, cheguei aqui na casa do cliente tal, comecei a trabalhar. Parei de trabalhar, ele vai registrar as horas contabilizadas do projeto. Para você saber depois o real versus o orçado. Ajudaria lá ou não? Muito, né? Pessoal, nosso tempo aqui está acabando, né? Eu queria deixar aqui com vocês o seguinte, ó. Para quem quiser saber um pouco mais sobre esse sistema, não é venda, não tem preço, não tem nada. Escaneia, manda uma mensagem para mim, que depois eu converso com vocês. Pode ser? E aí eu queria saber, honestamente, o que vocês acharam do sistema. Se alguém puder dar um feedback aí, rapidinho, pode ser? Mas, alguém quer comentar alguma coisa? A nossa vinda na Formobile foi principalmente porque a gente estava fazendo pesquisa para mudança de sistema de gestão da marcenaria. E vendo, eu estava com 2 sistemas em teste, não funcionou, infelizmente. A gente viu algumas deficiências, né? Está em desenvolvimento também. Mas eu acho que tipo assim, é um braço direito realmente. Eu não vi nada igual com pelo menos esse assistente. A parte da Clara, eu já tive o bot na marcenaria, mas ele não rodou bem porque ele não era treinado, né? E eu acho que esse treinamento é essencial. Acho que seria realmente, igual o Diego falou, pelo menos uns 2 funcionários a menos. E o assistente pessoal, quando a gente pega, por exemplo, é que a gente está com tempo limitado, né? Eu até trouxe aqui uma notinha. Você comeu lá, pegou o recibo. Você não quer falar? Você tira uma foto e manda para o Rui. Ele já vai lançar no Contas a Pagar. Já lança como pago. Assim, a ideia, a proposta, que na verdade não é nem uma ideia, né? A proposta é que ele ajude você a fazer a gestão da marcenaria. Porque a gente sabe como o dia a dia do marceneiro é muito corrido, do dono da marcenaria. Principalmente quando você tem várias pessoas lá, a sua equipe. Então, através daqui, você tem uma visão clara e muito rápido na palma da mão. Você viu como ele muda a proposta? Fecha. Então, você já coloca no seu, a gente chama de pipeline, né? Pipeline de venda, você já consegue computar o quanto está em aberto, o quanto está fechado, o quanto você tem de dinheiro, o quanto você precisa pagar, quanto você precisa receber. Ele te dá toda essa visibilidade. E nós teremos cada vez mais agentes para ajudar o marceneiro. Então tem o Rui, tem a Clara, nós temos o Marcos, que é o financeiro, que ainda está sendo um pouco mais trabalhado. Então nós temos alguns outros agentes para fazer isso. E isso que eu dei o spoiler para vocês da precificação. Então você subir uma foto no projeto não é o PDF do arquiteto não, tá? Existem alguns sistemas aí que sobe o PDF do arquiteto com todas as medidas. Não, é uma foto mesmo. Vai colocar a largura da medida, largura da parede, altura e profundidade, e ele já vai trazer essa precificação. Passa o microfone para ele, por gentileza. Eu achei muito interessante. E assim, quem é da marcenaria sabe que existe assistência técnica, né? Eu acho que a Clara poderia auxiliar na filtragem também de assistência técnica, seria ótimo. Pode. Tudo isso, quando a gente trabalha com a Clara, só para vocês entenderem, deixa eu só mostrar aqui uma coisa, tá? Quando a gente vem aqui no sistema, isso aqui é o painel de controle dos agentes. Deixa eu abrir aqui. A internet que está muito devagar, tá? Perdão, que está processando ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar de novo aqui. Não é do sistema não, tá, gente? Eu acredito que aquela geração da EA nunca deu pau. É em função da internet que dá. Mas o que eu quero mostrar para vocês, vou falar, tem uma parte que é onde eu faço a configuração do prompt. O que é o prompt? É onde você faz a programação do agente. E essa parte é core do sistema. E depois eu tenho uma outra parte que a marcenaria pode personalizar. Então, quando a gente faz a assessoria para as marcenarias, a gente ajuda a dar a cara da marcenaria. Então a Clara, ela não vai ser um
robô de atendimento igual para todo mundo. Ela pode dar o tom da sua marcenaria. Algumas marcenarias têm uma linguagem, uma forma de atender o cliente, que você traz um pouco mais de personalização para esse sistema, certo? Gente, nosso tempo aqui está se esgotando. Eu queria dizer assim que eu fico muito animado, né, com tudo isso que está sendo criado do lado de cá, porque tem algumas marcenarias que já estão usando esse sistema de uma forma, não da forma que eu apresentei aqui para vocês, mas com esse assistente, com a Clara, com o processo de criação de proposta e com a leitura do projeto. Eu acho que a gente vai caminhar assim, ó, dar um passo gigante na parte de gestão da marcenaria. Assim, acho que o marceneiro, ele vai o dono da marcenaria vai ficar um pouco mais desafogado e tranquilo que ele tem a marcenaria na palma da mão. Tá bom? Mandaram mensagem aqui, depois eu entro em contato com vocês, eu ou alguém da minha equipe, e foi um prazer enorme conversar com vocês. Foi uma pena que não conheço todos, mas estarei por aqui e a gente pode conversar e trocar mais figurinhas depois, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Até mais.